Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. O objetivo dessa aula é compreender conceitos e aplicações, primeiramente, sobre o que é probabilidade, como se calcula uma probabilidade, o que seria o cálculo de uma probabilidade condicional, e vamos ver também algumas aplicações e a importância do teorema de Bayes. Então, eu vou dividir essa nossa conversa em dois momentos. O que eu preciso saber, então, o que é probabilidade? Onde que eu vou usar isso na vida? Bom, nós estamos vivenciando aí a epidemia, né? Todos nós estamos sendo diretamente sofrendo interferência dessa epidemia e a gente está vendo a todo momento gráficos como esse que está disposto aqui na tela. Nesse gráfico, o que eu consigo visualizar? No meu eixo do Y, eu tenho aqui o número de casos de pessoas que foram detectadas com coronavírus, e eu tenho no eixo do X o tempo desde o primeiro caso que foi diagnosticado. Então, a gente tem a evolução de como, no decorrer do tempo, a frequência de ocorrência de pessoas que contraíram aí o coronavírus. Então, quando eu estou falando dessa frequência, e a gente já viu isso nas aulas anteriores, na teoria de probabilidade, a gente verifica que a frequência, ela é a estimativa de uma probabilidade. Então, nesse caso, eu tenho a estimativa de uma probabilidade de ocorrência do número de casos do coronavírus, ok? Uma outra informação que a gente está vendo muito, né, ultimamente, é a taxa. Por exemplo, se eu pegar essa situação em que se eu te tenho, para qualquer doença, tá? 10 indivíduos que são suscetíveis a pegar essa doença. Se eu chegasse num quadro de ter 6 pessoas infectadas, em que apenas 4 delas têm um quadro clínico comprovado, eu chego nesse J e falo que, então, uma pessoa veio a óbito, o que eu consigo calcular? Eu consigo calcular vários indicadores que sejam de meu interesse. Por exemplo, esse indicador de letalidade, ou seja, essa taxa, calcular a letalidade para uma determinada doença, conforme o que está exposto aqui nessa situação, eu teria que pegar quantas pessoas vieram a óbito dentre aquelas que têm um quadro clínico. Ou seja, uma pessoa veio a óbito dentre as 4 pessoas que apresentaram um quadro clínico. Então, 1 em 4 dá 25. Então, eu tenho aqui uma frequência relativa de 25%. E, novamente, frequência relativa é uma estimativa de probabilidade. Outra forma de representar a probabilidade, então, se eu tenho uma tabela de distribuição de frequência, que a gente já viu muito nas aulas anteriores, por exemplo, eu quero verificar qual é a frequência de diferentes sintomas dentre as pessoas que são positivas para coronavírus. Bom, eu consigo ir lá, eu tenho que pegar o meu tamanho amostral das pessoas que tiveram cada um dos sintomas e eu consigo calcular qual é esse percentual relativo. A partir desse percentual relativo, eu consigo construir o quê? Consigo construir um gráfico que vai me dar a distribuição dessa frequência de ocorrência. A distribuição dessa frequência de ocorrência, então, é representada pela curva desse gráfico, que nos dá a frequência de casos, que em teoria de probabilidade a gente diz que é uma distribuição de probabilidade. Ou seja, frequência é uma estimativa de probabilidade. Então, às vezes a gente usa probabilidade no nosso dia a dia e a gente nem sabe que aquilo que está sendo utilizado é uma probabilidade. A gente continuar, então, falando um pouquinho sobre probabilidade, a gente precisa entender que a probabilidade, ela está envolvida quando eu falo que eu estou trabalhando em um fenômeno probabilístico, quando eu não tenho certeza de quais são as respostas que eu vou obter em minha coleta, quando os meus indivíduos, cada elemento meu, eles estão sujeitos a responder uma determinada característica ao acaso. Quando eu jogo um dado, por exemplo, uma moeda, eu não sei qual é o número que vai, qual é a face que vai cair da minha moeda, eu não sei qual é a face que vai cair do meu dado. Um outro exemplo, se vai chover hoje? Não sei. O seu time de futebol vai ser rebaixado? Não sei. São fenômenos que estão sujeitos à lei do acaso. A gente não tem domínio, a gente não tem uma determinação sobre a resposta que vai acontecer. Então, esses fenômenos probabilísticos, quando eles ocorrem, é que a gente tem probabilidade
é que a gente tem uma probabilidade relacionada a eles, o que é diferente de fenômenos determinísticos. O que é diferente quando eu te pergunto qual é a sua idade. Você sabe, é algo determinístico. Quando eu te pergunto qual é o mês que nós estamos, ou o ano, ou qualquer outra informação, que eu tenho o conhecimento certo do que qualquer pessoa vai responder, entendeu? Qualquer indivíduo vai, vai responder. Então, alguns conceitos que são importantes para a gente entrar em teoria de probabilidade, o que é um experimento aleatório, que a gente acabou de fazer essa discussão, e modelos probabilísticos. Então, esses modelos probabilísticos são os modelos teóricos que a gente estabelece para quantificar qual é essa incerteza de diversas ocorrências, de diversos elementos. Como está sendo o comportamento das respostas obtidas nesses fenômenos probabilísticos? Espaço amostral. Aqui tem muito a ver com teoria dos conjuntos, que vocês já devem saber um pouquinho aí, até mesmo do ensino médio, já viram alguma coisa de teoria dos conjuntos. Só que agora, quando a gente falar nesses conjuntos, a gente vai denominar eles como eventos. Então, eventos aleatórios são subconjuntos do meu espaço amostral. O meu evento aleatório são subconjuntos de elementos com determinada característica, alguma característica específica que eu tenho interesse em estudar. Então, eu tenho todos os meus pontinhos aqui, são os elementos todos os possíveis elementos desse meu espaço amostral, e esses eventos aleatórios que eu crio, eles são subconjuntos com uma determinada característica em comum. Então, por exemplo, eu poderia formar o meu conjunto, meu subconjunto A, como sendo todos os elementos menores do que 5. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, estão contidos nesse subconjunto A. Então, eu poderia formar o meu conjunto B como sendo todos os elementos de 5 até 7. Então, aqui o número 5, 6 e 7. E assim sucessivamente, eu posso formar diferentes subconjuntos que sejam de interesse. Então, em algum momento, eles vão ter interseção entre eles, quando eles possuem elementos em comuns. Em alguns momentos, esses subconjuntos, eles vão ser disjuntos. Disjuntos ou mutuamente exclusivos têm a mesma conceituação, mas significa que não há interseção entre os elementos dos dois subconjuntos que são disjuntos. No caso, esse C é disjunto de A, o C é disjunto de B, o C é disjunto de D também. Não tem nenhum elemento em comum entre C e os demais subconjuntos, ok? Aí lá em teoria de conjuntos, vocês já devem ter visto também as operações entre subconjuntos, que aqui no nosso caso agora são operações entre os meus eventos. Quando eu quero a união entre dois eventos, então eu quero todos os elementos que estão contidos em A e também estão contidos em B. Quando eu quero a interseção, eu quero todos os elementos que ocorrem simultaneamente em A e em B, então eu quero a interseção. Aqui está a definição, né? Eventos disjuntos. Então, a interseção é vazia. E a gente tem também uma conceituação de complementar de um conjunto. O complementar, ele contém todos os elementos do meu espaço amostral que não estão contidos em A. Então, todos os elementos que estão dentro dessa área cinza aqui, eles constituem o complementar de A. Outro conceito que a gente precisa saber é o que é uma partição. Então, ó, aqui o meu subconjunto A1, todos os elementos que estão contidos aqui dentro não podem estar contidos em nenhum outro subconjunto. Então, a interseção é mutuamente exclusiva entre os demais, então essa interseção é vazia, e a união de todo o meu subconjuntos tem que dar o meu próprio espaço amostral. Quando isso acontece, então esses eventos, eles formam uma partição no meu espaço amostral. Aí aquelas outras propriedades de operações entre eventos, de união e interseção, elas também são válidas aqui na teoria de probabilidade, porque agora os meus subconjuntos são os meus eventos, né? Então, por exemplo, vamos pegar essa primeira aqui. A união com B e interseção com C. Então, vamos lá. A união com B, eu tinha que pegar todos os elementos que estão em A e que estão em B. Então, eu vou pegar aqui, tá em A, isso aqui tá em A. Isso, né? Mas agora, eu quero fazer esses pontilhados interceptados com o meu subconjunto C. Então, seria essa área aqui. Desse outro lado aqui, agora eu vou tentar colorir esse outro lado da igualdade. A interseção com C. A interseção com C são todos os elementos que estão contidos aí e estão contidos em C. Então, tenho isso, ok? União com, vamos fazer esse daqui primeiro, B interseção com C. Então, B interseção com C é o quê? Eu vou fazer agora assim, bolinhas abertas, bolinhas abertas, bolinhas abertas.
Ok. Se eu quero fazer a união dessas áreas coloridas, então o que eu quero é pegar todos os elementos que estão contidos em quaisquer dessas interseções. Ou seja, eu verifiquei a igualdade dessa primeira expressão. E aí eu deixo aí para vocês, depois vocês podem brincar com as demais e verificarem isso. Existem formas matemáticas que a gente consegue fazer essa verificação. Pega um elemento que está contido no subconjunto e vou mostrando até chegar na verificação dessa igualdade, tá? Mas aqui é uma forma visual, uma forma analítica que a gente já consegue verificar essas igualdades. Outras propriedades que vocês podem precisar utilizar, então deixo aí para vocês. Deixa eu voltar o meu computador aqui. Então, vamos definir os termos em exemplos que a gente viu até agora. Um experimento aleatório, por exemplo, é o experimento de jogar um dado de 6 faces. Nesse caso, qual seria o meu espaço amostral? Ou seja, nesse caso, quais são os possíveis elementos que eu posso retirar, que eu posso obter nesse experimento? O meu ômega, ele é constituído de quais possíveis resultados? Pode sair a face número 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Tem alguma outra possibilidade? Não. Então, eu já defini qual é o meu espaço amostral. O evento A. Agora, o evento A é um subconjunto que tem uma característica em comum, como, por exemplo, sair um número A, um número par. Então, sair um número par, qual seria os elementos constituintes do meu subconjunto A, desse evento A? 2, 4 e 6. Então, nesse experimento aleatório, o meu evento A, ele é constituído pelos elementos 2, 4 e 6. O evento B, por exemplo, ser sair o número 2. Então, o único elemento amostral para o meu evento B, o meu subconjunto B, é o número 2. Se eu quisesse a interseção entre esses dois eventos, seria apenas o meu elemento amostral 2 aí. A inter B é igual a 2, né? Outro exemplo. Se o meu interesse nesse experimento aleatório é jogar o dado 2 vezes, quais são os meus possíveis elementos amostrais? Bom, os meus possíveis elementos amostrais vão ser as combinações das duas jogadas de dado. Então, a primeira vez que eu jogar meu dado, eu posso retirar qual face? Eu posso sair o número 1, pode sair o número 2, pode sair o número 3, o 4, 5 ou 6. E o meu segundo dado, e se a segunda vez que eu jogar o meu dado, pode sair o número 1, 2, o 3, o 4, 5, 6, independente de qual seja o número que saiu no primeiro lançamento. Ou seja, eu vou ter 36 possíveis combinações. Então, o meu espaço amostral vai ser constituído dessas 36 elementos amostrais, que são esses parezinhos aqui. Dentro desse experimento, se o meu interesse é trabalhar com um evento em que a soma dos dados seja igual a 4, então, em qual momento que eu somar as duas jogadas, eu vou ter um resultado igual a 4. Apenas nessa jogada, ou nessa jogada, ou nessa jogada. Então, esse daqui é o meu subconjunto A. Os meus possíveis amostrais na primeira vez, sair o número 1, e na segunda sair o 3, a soma é 4. Ou, na primeira vez sair o 2 e na segunda também o 2, a soma é 4. Ou, na primeira vez sair o 3 e na segunda o 1, a soma também é 4. Poderia ter interesse em trabalhar com outro evento, em que a soma dos dados seja igual a 11. Em que momento que eu tenho isso acontecendo? Apenas nessas duas possibilidades aqui do meu espaço amostral. Portanto, o meu conjunto B, ele é constituído apenas por esses dois elementos amostrais. O meu primeiro elemento amostral, meu segundo elemento amostral. O evento C, a soma é 4 ou 11. Em que momento isso pode acontecer? Apenas nas situações 1, 2, 3, 4, 5 elementos amostrais, que é a soma do meu conjunto A com o meu conjunto B. Então, por que é a soma? Porque o meu evento C, ele é caracterizado pela soma de ou acontecer o meu evento A ou acontecer o meu evento B. Então, colocar todos esses possíveis elementos constituindo esse subconjunto, né? Se tivesse interseção, então eu não precisava repetir, mas eles são totalmente aqui disjuntos. Então, vamos lá, pessoal, o que é a probabilidade? Se eu falar para vocês que a chance de chover é 30%, esse valor 30% está quantificando o sentimento que eu tenho sobre ocorrer essa possibilidade de chuva. Ou seja, probabilidade, eu digo,
que é a quantificação da possibilidade de ocorrência de um resultado de um experimento aleatório. É uma afirmação, é um valor que eu dou sobre aquela chance, sobre aquela possibilidade de alguma coisa acontecer. E ela varia sempre de 0 a 1, ou a gente pode falar em porcentagem, que é de 0% até 100%, ok? Então, assim, a probabilidade, ela se deu há muito tempo atrás, desde na Idade Média, onde o pessoal queria saber qual é a possibilidade deles ganharem jogos de sorte ou azar, eles começaram a recorrer a algumas experimentações para tentar chegar nessa mensuração aí de quando ou qual seria a chance deles ganhar determinados jogos. Observações, então, ela é quantificada no intervalo de 0 a 1, então, números maiores indicam que o resultado é mais provável, então, uma probabilidade, quanto mais próxima de 1, significa mais provável de acontecer é aquele resultado. Probabilidade 0, então, não ocorrerá aquele resultado, e probabilidade 1, que com certeza vai ocorrer. Temos algumas definições de probabilidade. A definição subjetiva, a gente já falou, é o grau, a minha crença sobre determinado evento, né, sobre determinado resultado. A frequentista é aquela que a gente começou a falar lá no nosso slide motivacional. Quando eu não sei todas as possíveis ocorrências, mas para eu tomar esse cálculo de probabilidade, eu calculo quantas vezes os eventos foram ocorrendo dentro do meu tamanho amostral, dentro do meu número total de repetições. É por isso que a gente diz que a frequência relativa, ela é uma estimativa da probabilidade, porque quanto maior é esse valor de n, quanto mais repetições eu tenho do meu experimento aleatório, mais próximo de uma probabilidade eu chego, ok? Outra definição que vocês podem ver aí nos livros é a definição clássica. Então, dado que eu tenho um experimento aleatório e eu conheço todos os possíveis valores do meu espaço amostral, como é o exemplo lá do lançamento do dado, então eu consigo calcular qual é a probabilidade de um evento que eu tenho interesse em calcular. Para isso, eu vou pegar o número de resultados favoráveis a A, pode ser, no caso, o lançamento de um dado, que eu quero calcular qual é a probabilidade de A, sendo A sair face par no lançamento de um dado. Então, qual é o número de resultados favoráveis? Bom, eu tenho, quando sai o elemento 2, o 4 e o 6. 3 sobre qual o número de resultados possíveis ao lançar um dado? 6. Então, eu vou ter ali 3 sobre 6. Aí eu tenho o cálculo dessa probabilidade de sair face par no lançamento de um dado. E todas essas definições de probabilidade se convergem dentro da definição axiomática. É a mais comum, é a mais completa definição para a probabilidade. Uma função P é denominada probabilidade se satisfizer essas condições. A probabilidade de A tem que estar entre 0 e 1 para todo o meu subconjunto contido no meu espaço amostral. A probabilidade do meu espaço amostral é igual a 1, porque eu tenho ali o meu evento certo acontecendo, e a probabilidade do meu subconjunto vazio é igual a 0, ou seja, o evento é impossível. Contudo, pessoal, sempre, se eu tenho AJ sendo eventos disjuntos, a probabilidade da união desses eventos disjuntos vai ser o somatório das probabilidades em isolado, ok? Não tem nenhum elemento que seja interseção entre esses eventos disjuntos, então, simplesmente somar as probabilidades isoladas vai me dar a probabilidade da união. Agora, a gente vai fazer um exemplo. Vamos considerar essa tabela em que eu tenho dados referentes aos alunos que foram matriculados em 4 cursos de uma universidade, lá em 2009. Aqui a gente vai definir alguns eventos. Então, quando eu estiver falando que o aluno cursa matemática pura, eu vou definir esse evento como sendo o M maiúsculo. Quando eu falar que o aluno cursa matemática aplicada, o A maiúsculo, e assim sucessivamente, estatística, o E maiúsculo, computação, C maiúsculo. Quando eu quiser falar que o aluno é do sexo masculino, eu vou estar simbolizando pela letra H maiúscula, e feminino pela letra F maiúscula. Então, nós temos aqui uma tabela de contingência, ou seja, uma tabela conjunta. Aqui dentro eu tenho os valores de frequência absoluta que ocorre na interseção entre as diferentes variáveis. Então, variável curso, eu tenho 1, 2, 3, 4 categorias, sexo, 1, 2 categorias. Ou seja, 70 é o número, é a frequência absoluta de alunos homens que cursam matemática pura. 20, nesse caso aqui, onde está o meu ponteiro, é o número de mulheres que estão matriculadas em estatística.
E aí a gente tem aqui as minhas distribuições marginais, que são os totais referente a cada uma da minha variável, né? Seja sexo ou curso. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando eu vou trabalhar com probabilidade, eu tenho que definir quais são os meus eventos. Por exemplo, se o meu interesse é calcular a probabilidade de escolher um aluno matriculado no curso de matemática aplicada. Matemática aplicada é o meu evento definido por A maiúsculo. Então, qual é o meu P de A? Como que eu calculo isso? Bom, matemática aplicada, eu tenho 15 homens matriculados, 15 mulheres, um total de 30. Eu quero saber, independente de qual sexo, qual é a probabilidade de, dentre os 200 alunos matriculados, eu retirar um desses 30 alunos. Ou seja, número de casos favoráveis, 30, sobre o número de casos possíveis, 200. Então, calcular essa probabilidade é fazer a razão 30 sobre 200. Sobre 200. Outro exemplo, e se eu quiser a probabilidade do aluno ser do sexo masculino, em que eu defini ser do sexo masculino por H maiúsculo. Agora é o contrário. Independente de qual é o curso que o aluno esteja matriculado, eu quero saber qual é a probabilidade de se retirar um homem, um dentre esses 115 homens, dos 200. Por isso que eu tenho número de casos favoráveis ao meu evento é igual a 115, sobre número de casos possíveis, 200. Probabilidade de B dada por 115 sobre 200. Outro exemplo. Qual a probabilidade de um aluno ser homem e estar matriculado no curso de matemática aplicada? Ser homem, H maiúsculo, e estar matriculado no curso de matemática aplicada, A maiúsculo. Ser homem e. Quando em probabilidade a gente fala acontecer isso e aquilo, a gente está falando em uma interseção. Por isso que eu quero calcular a probabilidade de A interseção com H. A interseção com H, eu quero todos os elementos que estão em A e estão em H. Ou seja, é eu pegar o cruzamento dos alunos que são homens e cursam matemática aplicada. E aí eu tenho que todos os meus resultados possíveis desse evento, que é a minha interseção, é 15 sobre 200. Por isso que eu tenho um cálculo dessa probabilidade, 15 sobre, sendo igual a 15 sobre 200. Qual a probabilidade de um aluno estar matriculado em matemática aplicada ou ser homem? Ou, em probabilidade, a gente trabalha com união. Então, quero a probabilidade de A unido com H. Então, o que eu tenho? Eu quero isso daqui, probabilidade de A unido com H. Probabilidade de A mais a probabilidade de H. Se eu faço essa soma, a gente precisa prestar atenção que essa área que possui as caretinhas e está sombreado um pouco mais escuro aqui, deixa eu... Essa área aqui, ela acabou sendo somada duas vezes, tanto na soma da probabilidade de A quanto na probabilidade da soma de H. Então, eu preciso retirar ela uma vez, porque senão eu estou contabilizando duas vezes os valores desses elementos aqui. Por isso que a fórmula de uma probabilidade de união vai ser dada como probabilidade de A mais probabilidade de H menos uma vez a probabilidade dessa interseção. Vamos agora considerar outros dois eventos, o meu evento A e o evento C. Estar matriculado em matemática aplicada e em computação são eventos disjuntos, não acontece nenhuma interseção. Ou seja, se a gente verificasse aqui no meu diagrama, não tem nenhum elemento ocorrendo simultaneamente em matemática aplicada e computação, por isso que essa interseção ela é igual a zero, ok? Quando isso acontece, a gente já tinha comentado, eu digo que esses meus dois eventos, eles são disjuntos, ou mutuamente exclusivos. Pode utilizar qualquer uma dessas nomenclaturas aqui, tá? Significa que a interseção é igual a zero, o elemento vazio, então. Então, aí eu deixo para vocês, né, a regra da adição de probabilidade. Se eu tiver quaisquer eventos U e V, eu não tenho nenhuma informação se são disjuntos, mutuamente exclusivos ou não, então eu tenho que retirar uma vez a interseção. Caso contrário, essa interseção é igual a zero, então eu faço só a soma dos meus eventos em isolado. Então, se eu quero a união de 3 elementos ou mais, também é válida, e segue a seguinte notação aí que eu deixo para vocês. E se for do interesse, calcular a probabilidade de um aluno não estar matriculado no curso da computação? O que eu quero é todos os elementos que não fazem parte do meu evento C. Todos os elementos do meu espaço amostral que não estão contidos em C, que é o meu complementar de C.
Então, a probabilidade desse complementar de C, ela pode ser dada como o quê? A probabilidade do meu espaço amostral menos a probabilidade dos elementos que estão contidos em C. Por propriedade, a gente sabe que a probabilidade do espaço amostral é 1. O meu P de C, eu calculo lá a partir dos resultados que eu tenho na tabela, número de casos possíveis sobre número de casos favoráveis, então eu obtive aí 170 sobre 200. E daí a gente pode garantir a validade dessa propriedade. Probabilidade de A mais probabilidade de um A complementar é sempre igual a 1. Agora, pode ser que o meu interesse seja, a partir de um determinado conhecimento, calcular a probabilidade de algum evento. Por exemplo, dado que um estudante dessa tabela, escolhida ao acaso, eu sei que ele está matriculado no curso de estatística, quero calcular qual a probabilidade que ele seja mulher. Ou seja, dos 30 alunos que estudam estatística, quantos alunos são mulheres? 20. Então, para eu fazer o cálculo dessa probabilidade, seria eu calcular 20 sobre 30. Número de casos favoráveis ao meu evento sobre o número de casos possíveis. Contudo, eu fiz uma restrição do meu espaço amostral. Eu não estou trabalhando mais com todo o meu espaço amostral dos 200 alunos. Eu restringi para 30 alunos, porque eu tenho conhecimento de que o aluno está matriculado em estatística. Outra forma que eu posso estar escrevendo essa minha fala é o seguinte: eu quero saber qual a probabilidade de que o aluno seja mulher, dado, em estatística, esse símbolo aqui vai sempre remeter a gente a essa fala, probabilidade de ser mulher, dado que o aluno está matriculado em estatística. Sabendo que o aluno está matriculado em estatística, qual é a probabilidade dele ser mulher? A gente viu que eu poderia calcular como sendo número de casos possíveis da interseção sobre o número de casos favoráveis do que eu tenho conhecimento, que está matriculado em estatística. 20 sobre 30 é 2 sobre 3. Essa forma de cálculo que a gente fez para calcular esse tipo de informação requerida recebe o nome de probabilidade condicional, condicionada ao fato de eu saber que o aluno está matriculado em estatística, eu quero calcular a probabilidade deste ser mulher. Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre probabilidade condicional. Então, vamos lá, pessoal. Definindo, então, o que é essa probabilidade condicional. Qualquer informação a mais que eu tenho sobre determinada etapa do meu fenômeno pode influenciar nas probabilidades que eu tenho interesse, né, de ocorrer, nas demais. Então, a definição de probabilidade condicional é a seguinte: sejam A e B dois eventos no mesmo espaço amostral, que é o meu ômega, a probabilidade condicional de A, dado que ocorreu o evento B, ela pode ser representada pela seguinte notação: P de A dado B, e ela é dada pelo cálculo da razão entre a probabilidade da interseção sobre a probabilidade do que você conhece, sobre a probabilidade do condicionado. Então, probabilidade de A dado B é igual à probabilidade da interseção dos meus eventos sobre a probabilidade do que é condicionado, probabilidade de B. Uma observação é a seguinte: se essa probabilidade de B é igual a zero, então o meu P de A dado B pode ser definido arbitrariamente. E nesse curso aqui, a gente vai usar que a probabilidade de A dado B vai ser a própria probabilidade de P de A, ok? Como a probabilidade de B é igual a zero, significa que não acontece a interseção de A e B. Por isso que a gente pode definir arbitrariamente que essa probabilidade condicionada é igual à própria probabilidade do meu primeiro elemento aqui. No exemplo anterior, como a gente tinha visto, calcular aquela probabilidade de A dado B como a probabilidade da interseção sobre a probabilidade do que é condicionado, olha só, probabilidade da interseção é a probabilidade do aluno estar matriculado em estatística e ser mulher. Na nossa tabela, seria captar 20 alunos, que é a interseção de estar matriculado em estatística e ser mulher, sobre os 200. E qual é a probabilidade de estar matriculado em estatística? É 30 de 200. Quando a gente faz esse cálculo, a gente chega em 2/3 como queríamos, como a gente tinha calculado anteriormente. Então, gravem essa fórmula aqui. A partir dessa fórmula, eu posso ter o interesse em isolar essa probabilidade da interseção. E aí, a gente vai obter, então, o que chamamos de regra do produto de probabilidade. Eu isolei, na fórmula da probabilidade condicional, a minha probabilidade da interseção. Então, a probabilidade da interseção, ela pode ser escrita como sendo a probabilidade de A
vezes a probabilidade de B dado A. Probabilidade de A inter B é a mesma coisa que probabilidade de B inter A. Ou seja, se eu trocasse de lugar esses fatores aqui, eu poderia escrever como que a probabilidade de B inter A ou A inter B é também probabilidade de B vezes a probabilidade de A dado B. Sempre com P de A e P de B maior que zero nesse caso, porque agora uma multiplicação aqui, eu fazendo uma multiplicação com zero, né, teria uma probabilidade da interseção igual a zero. Então, nesse caso, eu tenho que respeitar essa restrição aí. E A e B são eventos de ômega. Eventos independentes, então, é um outro conceito que vocês precisam ter conhecimento muito claro na mente. Eu digo que A e B são eventos independentes se o conhecimento de que B ocorreu não influencia na probabilidade de que A ocorra. Então, quando eu digo que ocorrer um elemento não influencia na ocorrência de outro, quando eu for fazer o cálculo da probabilidade dessa interseção, eu posso garantir que é a própria multiplicação entre as probabilidades em isolado, ok? Porque são independentes. Não preciso da condicional de que tenha ocorrido o outro. Então, muda um pouco aqui o que a gente trabalhava com a probabilidade condicional. Então, eu deixo aí para vocês algum exemplo de quando os eventos são independentes e quando não são, como que fica a aplicação dessas fórmulas que a gente acabou de falar, tá? Tá tudo na nota de aula que eu estou deixando aí para vocês. E um fato é que a independência entre três eventos, eles acontecem apenas se essas três primeiras equações estiverem satisfeitas. Então, se mutuamente 2 a 2 os eventos são independentes, então eu posso dizer que a probabilidade de uma interseção tripla é a multiplicação das probabilidades em isolado. O último fato dessa nossa conversa, que eu quero que vocês tenham em mente, é a diferença entre o que é um evento independente e o que é ser eventos mutuamente exclusivos. Então, há uma certa diferença entre independência e eventos disjuntos. Por exemplo, se dois eventos eles são mutuamente exclusivos, necessariamente eles são dependentes. Por quê? Porque a ocorrência de um implica a não ocorrência de outro. Então, essa é a diferença entre eventos independentes e mutuamente exclusivos. Eventos independentes, a interseção entre eles é calculada pela multiplicação das probabilidades em isolados, e eventos disjuntos, a probabilidade da interseção entre eles é zero. Ok, pessoal? Bom, essas são as referências da nossa conversa de hoje, e daqui a pouco a gente volta aí com a parte B, falando do Teorema de Bayes.